Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu sou Andréa dos Anjos e é um prazer estar aqui apresentando o programa novamente para vocês. Dando continuidade aos 3 anos de programa, a série Doutrina Espírita, vamos começar? Vai trazer hoje o tema sobre mediunidade. De quebra, a gente vai homenagear o aniversariante do mês, que é o Livro dos Médiuns. Para quem assistiu, o programa que fizemos sobre as obras básicas é o 2º livro dos 5 que compõem a base da doutrina espírita. E para essa conversa, a gente vai trazer 2 trabalhadoras muito queridas. A dona Claudete Moura, que é trabalhadora espírita aqui em São Luís Maranhão, e também colabora com o Grupo Divulgar, tendo um programa, que a gente vai falar ao final. Dona Claudete, é um prazer ter a senhora aqui novamente. Muito boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo nosso. E a Flavinha, que também colabora conosco, mas é por trás dos bastidores, ela que dá todo o apoio técnico para a dona Claudete poder gravar. Flavinha, é um prazer te receber aqui. Boa tarde. Boa tarde, André. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, vai ser muito bom. É conversa boa, é música. Como não vai ser legal? Mas isso tudo é para daqui a pouco, porque para começar direito é com um momento de reflexão. Após essa bela mensagem, a gente volta já com a roda de conversa. Ouça agora, momento de reflexão. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida. De onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida.
A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Voltamos, como a gente anunciou na abertura, a gente vai estar falando hoje sobre mediunidade. Para você que não assistiu algum dos episódios da série Doutrina Espírita, vamos conversar, é só buscar a nossa página no YouTube. Vai estar lá catalogado todos os vídeos, não só dessa série, mas o que produzimos ao longo desses 3 anos. Aqui mesmo, na Web Rádio, acima, tem os links de todas as redes sociais que fazemos parte. É só clicar que você vai ser direcionado e vai ter todo o nosso conteúdo, assim como a baixar o nosso aplicativo, onde você vai ter a nossa programação 24 horas por dia, todos os dias da semana, à sua disposição. É só clicar, baixar, tudo gratuito, mensagem boa, música boa e a nossa companhia sempre. Mas, como a gente anunciou, vamos começar a nossa roda de conversa com as nossas convidadas, a Claudete Moura e a Flavinha Moura. Meninas, é um recorrente comigo. As pessoas, quando a gente batendo papo, eu falo por algum momento que eu sou espírita, é aquela pergunta: você vê espírito? Você fala com os espíritos? Então, Flavinha, eu te pergunto, ser espírita é a mesma coisa que ser médium? André, essa pergunta é muito comum. Acho que todo mundo que é espírita já teve que responder essa pergunta em algum momento da vida. A gente estuda pela doutrina dos espíritos que todos nós somos médiuns, né? De alguma forma, todos nós temos alguma faculdade mediúnica, seja ela mais ou menos ostensiva. Mas o fato da gente ser espírita não significa que nós somos médiuns ostensivos. A gente pode passar uma encarnação, 2, 3, né, dentro da doutrina dos espíritos, mas não tendo esse trabalho de intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Então é bom que a gente saiba que mediunidade não é específico da doutrina espírita. Mediunidade, desde que mundo é mundo, existe mediunidade, né? A gente tem vários relatos na história antiga de aspectos de mediunidade, e também hoje em outras religiões também se pratica formas diferentes das nossas de mediunidade. Então, não necessariamente atrelado ser espírita significa ser médium nessa perspectiva. Tá, então a gente já começou a entender que quem vê espírito, quem fala com os espíritos são os médiuns. Então, o que é espírita? Espírita. O espírita é quem tem espíritos como prática, né, a partir do Evangelho do Cristo no coração. Então, quem estuda, trabalha, pratica isso dentro dos postulados da doutrina dos espíritos. Isso é o ser espírita, né? Lógico que dentro da nossa doutrina, como a reencarnação, por exemplo, a mediunidade também é algo muito caro para nós. Inclusive, é o início de tudo, né? Kardec, a partir dos fenômenos mediúnicos, que codificou a doutrina dos espíritos. Então tem uma ligação forte, sim, mas não é sinônimo, não é a mesma coisa. Certo, muito bem. Então a gente já consegue diferenciar. Espírita é aquele que professa, que segue a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, e médium é aquele que tem essa faculdade de comunicação, é o meio que a gente comunica o físico com o extrafísico. Mas, dona Claudete, mas a senhora, com toda essa sua experiência, nos explique o que é de fato médium, porque como a Flavinha disse, todos nós somos, de alguma forma. Mas como então, como é isso? Como assim que todos nós somos médiums se, por exemplo, a senhora é médium, a senhora vê espírito? Porque nem todo médium vê espírito, nem todo médium dialoga, enfim, existem suas particularidades. Mas como a gente diferenciar a pessoa comum que diz, não, eu não tenho nada de mediunidade, desse que a gente diz que é médium? Como assim que todo mundo é médium? Então, como a Flávia falou, Kardec falou que todos somos médiuns, no sentido que todos nós temos alguma percepção, uma intuição. Em algum evento a gente tem uma percepção mais
assim, avançada a respeito da espiritualidade. Mas, para trabalhar com a mediunidade, o médium precisa ter essa mediunidade ostensiva. É uma faculdade que a pessoa já nasce com ela já vem preparada do plano espiritual, e essa faculdade, ela se desenvolve. Kardec fala que pela prática ela vai cada vez mais se aprimorando. Então, o que a gente é médium de uma certa forma, porque temos a percepção, e uma coisa que me falaram uma vez e que eu achei racional: a gente é médium de nós mesmos, porque todos somos espíritos e a gente dá as nossas comunicações de nós mesmos. Mas para ser esse médium de trabalhador, de fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual, a pessoa tem que ter essa mediunidade mais acentuada, nós falamos que é uma mediunidade ostensiva. E essa mediunidade, ela pode ser para falar através dos espíritos, os espíritos falam através do médium, o médium escreve o que o espírito está querendo passar, pode ter a mediunidade de ver espíritos, de ouvir espíritos, daí já é uma coisa mais de tarefa mesmo, porque se a pessoa tem essa faculdade tão acentuada, ela não veio por acaso com ela. É uma combinação que já veio do plano espiritual. Então, ela tem que usar muito bem essa faculdade, trabalhando, estudando muito para conhecer todos os percalços que podem lhe trazer. Porque as pessoas falam, a mediunidade é uma bênção, é mesmo, mas também pode ser um tropeço para a pessoa que não se cuida, que não faz a sua transformação interior. Então, dona Claudete, a gente pode dizer assim: todos nós somos médiuns, somos influenciados pelos espíritos, né? Sim. Mas a gente, vamos falar assim, de uma forma didática, Kardec usa o termo médium para aquele que tem o fenômeno patente, que ele produz esse material, vamos dizer assim, ele produz a comunicação. Então, a gente vai dizer que médium é aquele que produz, como a senhora falou, ostensivamente, que tem a faculdade ostensiva, sendo que todos nós temos a mediunidade porque somos influenciados a todo tempo, como está lá no Livro dos Espíritos, não é mesmo? Sim, mas para ser o intermediário entre o mundo espiritual e o nosso mundo material, é necessário essa mediunidade ostensiva. Justamente. Aí, Flavinha, eu te pergunto, tem uma idade limite para essa mediunidade se manifestar? Até tal idade, né? Se não sou realmente médium. Tem uma idade limite, uma data limite assim da pessoa, dela manifestar? Não tem nenhuma data limite. Na verdade, a gente tem ciclos na vida da gente. A gente sabe que os setênios, né, até os 7 anos, a criança tem uma ligação mais forte com o mundo espiritual. A gente até brinca, né, nos ciclos de evangelização, que a criança está aterrando, né, ainda está cumprindo aquela reencarnação. Ela está mais para lá do que para cá. Exato. E a cada setênio, né, a cada 7 anos, vai se transformando. A mediunidade também se apresenta em ciclos, ela pode se apresentar. Lógico que se a gente vai estudar e começar a exercitar esta mediunidade, se a gente tem isso, como minha mãe falou, fisiologicamente, porque quando a gente vai reencarnar, é um processo também fisiológico, né, que é preparado para isso. Se eu vou ser um médico psicofônico, aquele que fala, então o meu aparelho fonador, de alguma forma, vem com propriedades específicas para aquele desenvolvimento. Se eu vou trabalhar para que aquilo se desenvolva de uma forma equilibrada, como a gente tem essa base na doutrina dos espíritos, isso pode vir a qualquer tempo. Né? Então é muito comum, às vezes, nos ciclos espíritas, pessoas que falaram a vida inteira, eu não sou médium, e de repente, mesmo com uma idade mais avançada, desenvolver aquela mediunidade. Então não tem necessariamente, assim, não está escrito, pelo menos em nenhum lugar,
a idade limite, ou então, se você não se descobriu médium até 50 anos, você não vai mais ser, né? Não tem isso. Aí, dona Claudete, eu lhe pergunto, já que eu não sei se eu sou médium ou não, qual a importância de estudar essa mediunidade? Então, eu acho assim, quando a gente chega na doutrina, como a Flávia falou, mediunidade não é só espírita, só para espírita. A mediunidade faz parte do mundo, né? Desde que o mundo é mundo, existem médiuns. Sim. Mas a pessoa que chega numa casa espírita e ela vai começar a estudar os pontos fundamentais da doutrina, vai estudar o Evangelho, e daí ela pode ou não descobrir. Eu tenho algumas experiências de cursos que eu formei de desenvolvimento mediúnico, que a pessoa chegava no começo e falava assim, ela ia fazer o curso, claro que a gente avisava, não é que você vai fazer o curso e você vai sair médium, porque só se ela já tivesse esse preparo, como nós já falamos, até organicamente, mas a pessoa chegava e falava assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não vejo, não ouço, não tal. No final, aquela pessoa estava dando comunicação, estava vendo espírito. Por quê? Porque ela começou a estudar, ela começou a educar aquilo que vinha até nela como uma perturbação, como uma coisa que ela não sabia o que era, parecia que era da imaginação dela. Então ela começou a educar essa faculdade e no final, então, virou um médium, um trabalhador excelente. Então, não é porque eu não sou médium que eu tenho que estudar o espiritismo ou estudar a mediunidade. Quanto mais eu souber, é melhor. E se por acaso ela brotar em qualquer momento na minha vida, porque ela pode ser espontânea, e de um momento para outro, de alguma forma ou em alguma situação, ela pode aparecer, é muito melhor que a gente já esteja preparado para isso. E até mesmo porque, como a gente conversou, que a mediunidade não é uma particularidade da doutrina espírita, ela está aí a todo e qualquer lugar, a todo e qualquer momento da história da humanidade. Todo mundo tem um caso, todo mundo conhece alguém, e se a gente sabe, a gente pode ajudar, porque quantas pessoas ficam desesperadas, ficam perdidas, tendo essas situações na sua casa e não sabem o que fazer. Se a gente souber orientar, já é uma prática do bem, ajudando ao próximo com um conteúdo seguro, né? Então, é claro. Né? Com certeza. Lógico. Bem, gente, vamos com um rápido intervalo, ouvir o Forró da Paz com Ademar Santana, e já que a gente volta com esse papo. O mundo precisa de paz, e essa paz está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração e acenda a luz que o Pai nos confiou. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido, use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido, use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. O mundo precisa de paz, e essa paz está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração e acenda a luz que o Pai nos confiou. Você é luz,
faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Ó Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santo é teu nome, e venha a nós o teu reino de amor e de paz, aqui e em todo o universo. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Estamos de volta com esse bate-papo com Claudete e Flavinha, falando da mediunidade. A gente no primeiro bloco deu já alguns esclarecimentos, e agora eu gostaria de falar de uma parte que fica um pouco, vamos dizer assim, onde tem muito problema, porque envolve crianças, e onde envolve criança a gente sempre se preocupa mais, não é verdade? É comum falar de crianças que têm amigos invisíveis. Isso por si só, Flavinha, diz que a criança é médium? Esse, como você falou, é um tema bem complexo, né? Quando a gente envolve criança, existem situações que, inclusive, dentro da orientação maior da doutrina espírita, é que isso se converse muito nos ciclos de evangelização, né? Que faça que coloque esses temas junto às crianças e que elas possam ir entendendo melhor essas relações que ela tem. Lógico que se a gente pensar que nós todos somos espíritos, né, e estamos encarnados, e ora estamos desencanados, a gente tem uma clareza maior e mais tranquila sobre esse intercâmbio mediúnico, que é essa comunicação do mundo material para o mundo espiritual. Então, lógico, quem nunca, né, conheceu ou conhece hoje uma criança que tem um amiguinho e que tem nome, e que brinca e que se comunica, né, e que tem todo esse aparato, e que a gente sabe que é possível sim, né, que esses espíritos estejam próximos dessas crianças. Mas também a gente não pode descartar o processo cognitivo da criança, que também trabalha muito com a criatividade, com a imaginação. Então, a gente precisa analisar caso a caso, para saber se isso é mediunidade, se é a comunicação com outro espírito ou não. E também há uma orientação de não, no caso de criança, que não é o momento ainda adequado desse desenvolvimento, né? Embora também a gente tenha que ter muito cuidado para não cessear essa amizade, vamos dizer assim, entre aspas, que uma criança tem com um amiguinho imaginário, porque talvez, e muitas das vezes, este seja o seu melhor amigo, né? E a gente sabe que isso também não é de todo ruim, porque muitas das vezes aquele amiguinho imaginário pode ser ali um espírito que está ali protegendo, que está instruindo de alguma forma. Então, por isso que a gente tem que olhar, mas da mesma forma podem ser espíritos zombeteiros, que estão ali de alguma forma para atrapalhar. Então é muito complexo a gente generalizar e achar, né, e taxar logo se é uma coisa ou se é outra. Então, neste
critério, principalmente relacionado à criança, é bom que se analise caso a caso, porque a gente não pode perder de vista que a doutrina espírita preza pela fé raciocinada. Então, a gente tem várias leis que a gente pode se basilar, né, para analisar cada caso. Então, neste sentido, respondendo a sua pergunta, amigos imaginários pode sim ser espíritos desencarnados, inclusive que se apresentam em formato de criança para essas crianças. Mas também há uma linha muito tênue entre a imaginação da criança, porque a gente sabe pela própria psicologia que a criança muitas das vezes projeta coisas que ela não tem ou que ela quer ter, né? Então é muito complexo, a gente precisa analisar mesmo caso a caso. Então, eu sempre também oriento que seja assim, acompanhar, não, como tu falaste bem, não restringir a criança, entender esse amiguinho, o que ele fala, se é, como né, tu também falou, da questão de pode ser tanto um bom espírito, como pode ser um zumbeteiro, essa influência é como, ele te diz para tu fazer alguma coisa, a gente conversar, não tem coisa mais importante nessa vida do que conversar. Então, conversar com essa criança, esse amiguinho te diz o quê, para você fazer o quê, né, enfim, a gente perceber se essa influência é boa ou não, né? E aí, até justamente quando for buscar o centro espírita, porque o que a gente orienta numa situação dessa, a gente buscar o centro espírita, um atendimento fraterno e ter essas informações para dar para o atendente, e no caso aqui, Flávia pode falar muito bem porque ela trabalha com evangelização, então dá essas informações mais precisas, olha, ela tem um amiguinho que fala para ele fazer certas danaçõezinhas ou não, para fazer coisas para estudar, então a gente vê até que ponto essa influência e também não incentivar, né? Tudo muito discreto, muito assim, com certa tranquilidade, não é mesmo, Claudete? Então, eu estava aqui pensando, quando vocês estavam falando, que para a gente saber realmente se essa criança será um médium no futuro, a gente vai ter que acompanhar as etapas, como a Flávia já falou, a mediunidade ela é cíclica. Às vezes ela assim brota na infância e ele tem esses amiguinhos, ele tem mais condições de ter essa relação com o mundo espiritual, mas depois ela tem um tempo que isso aí dá uma paradinha, mesmo porque, como você falou, a gente não deve nem achar um absurdo, mas também a gente não deve ficar forçando a criança para falar o que ela vê e tal. Então, incentivando, né? Ficar, o que ele falou? Ele tá aqui, né? Ficar, né? Tem que saber realmente. O que ele falou, daí fica incentivando. Uhum. Não, assim, por quê? Porque às vezes essa fase acaba e ela, segundo o professor Herculano Pires, ela volta na adolescência. Porque a adolescência, os hormônios estão populando aí no corpo e daí é um prato cheio para a mediunidade também aflorar. Então a gente vê muito adolescente que também apresenta, eu já atendi muitas mães desesperadas, católicas, não sabiam o que fazer, levavam na igreja, o padre benzia, não acontecia nada. Nada mais era do que uma mediunidade que estava brotando, e se a gente souber orientar, com passes, com o evangelho no lar, toda aquela coisa que o espírita sabe, né, e faz, né, sessões assim, põe o nome lá no trabalho, para a mediunidade dela ficar mais, né, tranquila. Depois também, como na adolescência, logo já as coisas estão voltadas para outros interesses, às vezes também isso aí acalma. Uhum. Mas aí volta, se ele for um médium realmente, na juventude volta, ou depois numa outra idade, como a Flávia já falou, mais tarde. Eu trabalhei com pessoas que, assim, a vida inteira estiveram dentro da casa espírita, dentro dos trabalhos espíritas, nunca
aconteceu nada que a pessoa pudesse achar que era um médium. De uma hora para outra, começou, então, era uma pessoa que atendia os espíritos, conversava com os espíritos, também começou a despertar e brotou a mediunidade de uma forma assim. Então, quando ela tem que vir para trabalhar, ela vem mesmo, né? E é como vocês já falaram, com criança todo cuidado é pouco. Então é isso, a gente não valorizar muito, e a evangelização é a melhor coisa mesmo para se trabalhar com isso, né? No nosso caso, quanto espíritas, a recomendação sempre é de... antigamente a evangelização começava em torno dos 3 anos, né? Agora já tem evangelização de bebês, inclusive gestante. A gestante participar da evangelização de bebês nesse trabalho de evangelização. Porque a nossa, como disse Santo Agostinho lá no Evangelho, né, Dona Claudete, nossa obrigação quanto pais é aproximar esse Espírito de Deus. Então, a gente... evangelização, para ele ter essa educação, receber esse evangelho preparado para eles, para o entendimento deles quanto criança e crescendo nisso, se é mediunidade ou não, ser acompanhado no centro e tendo esse trabalho de evangelho no lar, de educação de toda a família, porque quando é uma mediunidade assim, a Cláudia é chamando atenção, né, para todos ali na questão da nossa educação quanto ser imortal. Então, e o que é mais importante, não desesperar, porque é só buscar o entendimento que vai dar certo, né, Dona Claudete? Vai dar certo. Lógico. Mas o importante é acompanhar e em criança, no caso nós, quanto espíritas, não recomendamos a mediunidade na infância, é mais para frente, depois de que está recebendo essa educação do que é a mediunidade, os ensinamentos espíritas, para poder se preparar, para poder trabalhar, como a Dona Claudete falou, por isso da importância do estudo. A gente só vai trabalhar numa reunião mediúnica, já tendo passado por esse estudo, por essa preparação, que uma criança e um adolescente ainda não passou. Não tem condições. Pois é, então a gente tem que ter esse preparo, porque mais lá na frente, no final do livro dos médiuns, é falado de todos os perigos, dos escolhas, das dificuldades da mediunidade, como a Dona Claudete falou no começo. Então, para isso, tem que ter o estudo. E uma criança, um adolescente, ainda não vai ter tido esse estudo, esse preparo para poder entrar nesse universo. Eu acho que a gente conseguiu dar uma esclarecida, não é verdade, meninas? Quanto a isso, que realmente é delicado, é profundo, não é agora que a gente vai conseguir esgotar, mas a gente consegue dar uma luz e principalmente orientação, de buscar, se tiver uma situação dessa, que vocês estiverem em dúvida, acalme-se e busque o centro espírita para receber a orientação de como lidar com isso, certo? Agora, diferente, né? A gente falou de criança. E quando acontece com adulto? Cláudio, a pessoa se percebe, muitas das vezes não é tão, vamos dizer assim, tão mansinha, essa mediunidade, ela vem meio abrupta, meio perturbada, meio problemática. E aí, Dona Claudete, como é quando é com um adulto? Qual é a orientação? Geralmente, a gente recebe na casa espírita pessoas que chegam assim desesperadas. Estou ouvindo vozes, eu estou vendo sombra, eu estou vendo vulto. Tá, a gente vê que Tira isso de mim, né, Dona Claudete? Tira isso de mim. Isso. Tira isso de mim como se pudéssemos fazer isso, né? Eu tenho uma amiga muito experiente que ela trabalha com atendimento, tal, com estudos. Então, quando a pessoa chega e fala assim para ela, tira isso de mim, ela falou, olha, só se eu tirar a sua glândula pineal, porque é a única maneira de você tirar isso. Porque se a pessoa já veio com preparo, e se ela está... Porque a gente sabe também que em alguns casos, que a pessoa, o adulto mesmo, né, chega a ter esse despertamento de uma hora para outra, mas pode ser por um problema que está
ocasionando isso naquele momento. E ele se tratando, ele sabendo o que está acontecendo, ele estudando para poder entender aquilo que está acontecendo com ele se acalma e às vezes não é uma mediunidade que vai levá-lo para um trabalho mediúnico. Certo? Então, às vezes acontece isso. Mas também, às vezes, mesmo, a gente tem que ajudar a pessoa a entender o que está se passando com ela. Isso aí, a gente não é... Muitas pessoas falam, mas vocês espíritas são fanáticos, só querem que a gente estude. Porque as pessoas chegam e elas querem assim... Tire isso de mim imediatamente. Ela acha, imagine, é um processo. Se está explodindo daquela maneira, é um processo que já vem acontecendo e aquilo lá culminou dessa maneira. Como é que ela quer de um momento para o outro que a gente resolva? E ninguém vai resolver o problema do outro. Não é porque nós estamos na casa espírita. Antes, assim, se a gente pudesse fazer isso, mas a gente pode orientar, a gente pode ajudar, a gente pode fazer orações, como a gente faz mesmo, mas tirar desse jeito não dá. Então, a gente tem que colocar essa pessoa num estudo para ela entender o que está acontecendo e ela vai, então, educar essa faculdade que está despertando nela, que está desvairada, está descontrolada, né? E ela vai, então, entendendo o que está se passando. Muitas pessoas têm muito medo, isso é comum, elas chegam assim, não, apavoradas, né? Porque de uma hora para outra você começar a ter uma percepção de algo que você não tinha até então, assusta. Daí a gente ela tem que, por isso que ela precisa estudar. O conhecimento vai dar mais calma para ela, vai fazer com que ela aceite aquilo que está acontecendo e ela vai conseguir equilibrar isso aí. Por isso que a gente fala, mais do que desenvolver a mediunidade, é educar a mediunidade. Ela tem que ser educada. E daí, quando a pessoa é adulta e já está um tempo estudando, já está mais equilibrada, e a gente nota que ela tem uma mediunidade mesmo para ir para um trabalho mediúnico, ela já vai mais tranquila. E quando ela vai toda semana para um trabalho mediúnico, ela vai no trabalho, através daquele trabalho, ela vai ficar mais calma, porque aqueles espíritos que estavam atormentando sempre, eles vão também ser educados. E aqueles que se aproximam dela, sofredores ou pedindo ajuda, eles já sabem o local que eles vão ter que ir. E ela vai levá-los para aquele local. Então, todos vão viver melhor, tanto os espíritos necessitados como aquela pessoa que está dessa maneira, né, atrapalhada. Exatamente. Aí, dona Claudete, tem aquela história da tal da brincadeira do copo. Isso. Ó, é antigo nessa história. E aí, qual é o perigo de se evocar espírito numa situação dessa? E o pior de tudo... Brincadeira do copo. A jovem, né, adolescente. Quem já não fez, né? Pois é. Difícil, né? Deixa eu lhe confessar, na minha época o copo explodiu, pra tu ver, pra tu ter noção. Era um bando de gente, o copo explodiu, era menino correndo para tudo quanto é lado. Todo mundo ficou com medo. Desesperado, nunca mais, ó santo remédio. Justamente, eu conheço uma pessoa também que fazia, e um dia um espírito falou assim para ela, veio através do copo e falou assim, eu venho toda noite na sua casa, só às vezes eu não entro, que seu cachorro não me deixa entrar, para a gente ver que esse espírito, coitado, ele era tão assim, inferior, que ele não sabia que o cachorro não era um empecilho para ele. E ela ficou com tanto medo que ela parou com essa brincadeira. Por que é perigoso?
pela falta de preparo das pessoas que fazem. Não conhecem os perigos que podem acontecer. Por quê? Assim como tem espíritos bons que vêm para orientar a gente, existem os espíritos também que vêm para atrapalhar, os brincalhões, os levianos, que vêm para assustar. Às vezes eles vão se divertir às custas daquelas pessoas que ficam com medo. Então, e se vem um espírito realmente mau e que ameaça a pessoa, é pior ainda. Então é melhor que a gente não faça o que a gente não entende. Não se põe a fazer brincadeiras com coisa séria, mediunidade é coisa séria. Né? Assim como tem pessoas boas no mundo e tem pessoas más, na espiritualidade, no mundo espiritual também tem, de todos os tipos. E nós, então, temos que ter um preparo para lidar com esses tipos de espíritos. E quando a gente estuda, quando a gente está num trabalho já sério, bem orientado, eles podem aparecer, que a gente tem toda a possibilidade de conversar, de falar com eles, de passar evangelho. Mas assim, brincando, é uma coisa muito séria e é perigoso mesmo. Tá certo. Vamos a mais um intervalo, ouvir Mundo Melhor com Acorde de Luz, e já que a gente volta, continuando esse bate-papo com Flavinha e Claudete Moura. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vê que a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Perdoe, nasce dessa indiferença que te prende a falta de ação. Busca na vontade, na virtude ativa o teu guia, que só sem ser um verdadeiro cristão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vê que a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Perdoe sem limites, aplique a indulgência em pensamento, sentimento e ação. Seja pródigo do vosso amar. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem ver o sol, fazer o bem a todo irmão. Estamos
Estamos de volta e agora a gente vai homenagear o aniversariante do mês, o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra do Pentateuco Kardeciano, composto de 5 livros por Kardec, que compõem as obras básicas da doutrina. E a gente vai pedir para a dona Claudete, que é a locutora do programa, que fala justamente estudando o Livro dos Médiuns. Então, ela vai falar um pouco para a gente dessa obra e convidar os nossos ouvintes, para aqueles que ainda não escutam, a acompanhar o programa dela. Pois não, é uma honra. É muito bom, viu? Com muita alegria que eu faço esse programa, viu, André? Gosto demais. Então, o Livro dos Médiuns, como você já falou, é o segundo volume da codificação, né, do Espiritismo. Por quê? Logo após a publicação do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, que foi em 1857, e lá está, então, contida toda a doutrina espírita. Quando Kardec viu a necessidade de se fazer algo, uma orientação para que tivessem os trabalhos de intercâmbio com o mundo espiritual, ele lançou um livrinho no início, em 1858, chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que foi um esboço já para o futuro Livro dos Médiuns, que saiu em 1861. Então, quando saiu esse Livro dos Médiuns, foi publicado, esse livrinho já ficou mais para trás, mas mesmo assim, em 1923 ele foi editado novamente, porque eles acham que é bom ter, junto com o Livro dos Médiuns, esse livro. Atualmente está muito difícil de encontrar esse livro, né, porque ele já é muito antigo, mas o Livro dos Médiuns é completo, né, e ele foi... A finalidade do Livro dos Médiuns, como nós já falamos, foi ampliar essa parte do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte, que fala da vida espírita, que fala dos espíritos no mundo espiritual, de como é. E isso aí foi a doutrina espírita que pedia que viesse algo para a prática com as comunicações mediúnicas. Por isso que Kardec fala que esse Livro dos Médiuns é a continuação do Livro dos Espíritos, porque ele continua a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita. Então, nesse aniversário de 160 anos, ele está mais do que atual. Ele é atualíssimo e até hoje ele não foi superado por nenhuma obra espírita, espiritualista, no que diz respeito, assim, à maneira como se deve elaborar um trabalho, a maneira como se deve se comunicar com os espíritos. Então, é um método seguro. Na introdução do livro, Kardec coloca assim: o objetivo do livro: indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um. E é como nós estamos falando, cada um tem um tipo de mediunidade e esse desenvolvimento vai depender do tipo de mediunidade de cada um. Então, Kardec deixou bem claro e, sobretudo, dirigir o emprego de modo prático e útil, ou seja, para que a pessoa possa trabalhar com segurança de modo prático. Também acrescentou que essa obra, o Livro dos Médiuns, não se destinava exclusivamente aos médiuns, porque tem pessoas que falam assim: mas o Livro dos Médiuns é só para médium. Não, esse livro é todos que estejam em condições de ver, de conhecer, de observar os fenômenos mediúnicos. Todo mundo que se interessar por isso, por essa parte, ele pode ser médium ostensivo ou não. Ele tem interesse em conhecimento, então este livro vai ser muito útil. Então ele preocupa-se em pesquisar esse processo das relações mediúnicas e ele estabelece leis,
ele estabelece condições do intercâmbio espiritual, que Kardec, nesse livro, ele dá todas as dicas, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, como que a gente pode fazer esse intercâmbio, as leis que regem o mundo espiritual e o mundo material, como que a gente pode utilizar, quais as condições em que a gente pode ter esse intercâmbio com os espíritos, porque não é de qualquer maneira, em qualquer lugar, vai ter que ter um lugar apropriado para isso, com pessoas preparadas. Então, ele indica os processos que nós devemos seguir para a obtenção dos resultados satisfatórios na prática mediúnica, na prática da mediunidade. Então, o Livro dos Médiuns, ele é a base essencial para todo mundo que se interessa pelo espiritismo experimental. Por isso que ele coloca no início lá, espiritismo experimental. Porque o espiritismo, como a Flávia falou no início, nasceu mesmo da prática mediúnica, dos fenômenos que começaram a acontecer, do intercâmbio com o mundo espiritual. Então, a gente vê, às vezes, casas espíritas que não têm trabalho mediúnico. Então, casas espíritas sem espíritos, sendo que foram os espíritos que trouxeram a doutrina, que começaram a orientar nesse intercâmbio, e agora que nós temos a possibilidade de ajudar aqueles que precisam ser ajudados, sofredores ou espíritos que estão equivocados, nós não vamos fazer esse trabalho? Então nós temos a obrigação dentro da casa mediúnica de ter um setor que se dedique ao trabalho da mediunidade, com pessoas que estudam, experientes, que estão aptas para essa prática, né? Também, dirigentes de casas espíritas têm que conhecer o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque sempre na casa espírita vai aparecer alguém e, às vezes, não tem uma pessoa lá que ela é especialista em mediunidade, no momento. E aquele dirigente ou a pessoa que estiver lá trabalhando, ela vai ter que atender a pessoa, ela vai ter que explicar mais ou menos o que está acontecendo com ela. Todo mundo que estuda, é importante estudar o Livro dos Médiuns, os divulgadores de um modo geral. Então, olha a importância desse livro para todo mundo. Agora, eu falo para vocês que estudar o Livro dos Médiuns é um prazer muito grande. E muita gente fala, como que você tem prazer de estudar esse livro? É um livro difícil. Mas eu não sei se você, André, está seguindo os programas. Com certeza, eu confesso que nem tanto ouvindo no rádio, eu prefiro assistir a senhora nos vídeos lá no YouTube. Eu sou muito visual, eu gosto de assistir os vídeos. Assim, do gosto que a gente tem de falar. Sim, disso, é isso que eu digo, o vídeo, a gente vê a expressão da pessoa. Né, que a gente tem, porque é assim, cada linha que a gente estuda parece que renova esse prazer, a gente tem mais entendimento, a gente vai, né, e também a gente tem que adequar as informações contidas nele às necessidades contemporâneas de hoje. A gente não pode só ficar lá, Kardec falou isso e tal, mas tem exemplos atuais que comprovam que os fenômenos continuam acontecendo, não tão ostensivamente como antes, porque não há mais essa necessidade tão grande, mas continua, sempre tem alguma coisa para ser explicado. Então, são atuais. E a gente adequar todo aquele ensinamento lá, as necessidades atuais, as contemporâneas, exige um olhar assim, mais atento nosso, de observador mesmo, né? Por quê? Para a gente procurar, olha só que interessante, a gente tem que procurar tornar coerente o saber e o fazer espíritas. O que é isso? Saber é uma coisa, eu estudo a doutrina, estudo o Livro dos Espíritos, sei todas as questões de cor, você fala tal questão, eu falo o número, respondo.
é uma coisa. Agora, fazer, a gente executar aquilo que a gente está aprendendo é outra coisa. Então, a gente tem que fazer, quando a gente está estudando o Livro dos Médiuns, a gente tem que procurar, né, adequar aquele saber, aquele conhecimento que nós estamos adquirindo com o fazer espíritas, né? A tal ponto que o ser espírita que queremos aperfeiçoar continue incessantemente e se torne realidade. É isso que nós queremos. Então, a finalidade desse livro tão útil, né? Tão querido para nós, né? E que é imprescindível que ele esteja presente mesmo dentro da Casa Espírita, dos estudos, né, da Casa Espírita, é importante porque é para o nosso dia a dia, que o médium, ele não é médium só dentro do trabalho mediúnico, ele é médium a todo momento, e quando ele conhece o que está se passando com ele tem possibilidade de resolver as próprias questões. Veja bem, o médium que educa a mediunidade dele, chega um momento que ele não fica mais pedindo ajuda para as pessoas, o que eu faço? Estou sentindo isso. Ele mesmo começa a aprender a se cuidar. Isso aí vai depender muito do que? Da tão falada reforma íntima, que ele tem que fazer, porque a mediunidade, só para a gente terminar, segundo o espírito Erasto, a mediunidade não é dada a gente para o nosso bel prazer. Ele fala assim, a mediunidade é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, não é pouca coisa. É uma coisa muito séria que a gente está recebendo. E que não é só para a gente. É claro que o médium é o primeiro a ser beneficiado. Porque é para a instrução dele, é para a melhoria dele. Mas ele tem que transformar todo aquele conhecimento que ele está tendo, aquela renovação interior dele para passar para as pessoas. E quando ele está passando uma comunicação de um espírito, ele está ajudando, ele está trabalhando ali. Então, olha só, nós temos que festejar esses 160 anos do Livro dos Médiuns e incentivar mesmo, para as pessoas poderem estudar e compreender. E não é só para médium, como nós falamos. Todo mundo tem alguma coisa de mediunidade, ou para ajudar as pessoas à sua volta. É isso que a gente quer passar, e nós temos muito prazer de fazer esse programa, viu, do Livro dos Médiuns. Estamos adorando. Muito bom mesmo. Então fica o convite para você escutar a Dona Claudete toda terça-feira às 20 horas, estudando o Livro dos Médiuns, com reprise nas quartas-feiras a partir das 14. E nesse interim, o vídeo fica disponibilizado também na nossa página do YouTube, todo lá organizadinho para você maratonar a Dona Claudete. O tempo não espera e já está acabando o nosso programa. Eu só quero agradecer a presença das duas e reforçando o convite, porque o que não falta é assunto com relação à mediunidade para a Dona Claudete. O que não falta é assunto sobre evangelização, que a gente vai contar novamente com a presença da Flavinha, para a gente poder estar levando esclarecimento da doutrina aos 4 cantos do mundo. Muito obrigado, meninos, e deixo para vocês a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Eu queria falar que, enquanto eu ouvia aqui vocês falando, mediunidade acaba sendo um tabu, muitas das vezes. As pessoas não conhecem direito o que é e ficam com medo, né? Isso é uma primeira reação comum, muito comum das pessoas. Então, quando a gente começa a estudar, a gente desmistifica isso, né? E a gente consegue deslocar a mediunidade de um lugar, que seria de um lugar sobrenatural, para um lugar natural, a partir da lei natural mesmo, né? Dessa possibilidade desse intercâmbio. Então, que todas as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que já tiveram alguma experiência mediúnica com elas, né? Quanto com familiares e amigos, primeira coisa que é bom saber é que a gente não está só,
né? O que mais tem por aí é médium, de toda forma, né? De todo tipo de manifestação, e que a gente possa recorrer a este porto seguro, que é o Livro dos Médiuns, que é o estudo sistematizado da doutrina dos espíritos, que nos dá mais força e faz com que a gente faça essa prática da mediunidade com Jesus, porque esse é um diferencial também da doutrina espírita, né? A gente lendo um dia desses um livro e vimos que a gente tem o Kardec como nosso codificador maior, né? Tem muita gratidão por ele, pela equipe, mas o nosso modelo e guia é o Mestre Jesus. Sim. Então, quando a gente tem a mediunidade com Jesus, fica muito mais seguro, né, a partir, trilhar por esses caminhos. Então, que a gente possa tirar esse medo, tirar esse tabu, começar a estudar sobre a mediunidade e, consequentemente, a gente vai se autoconhecer, né? Se autoconhecendo, como a André bem falou no início, a gente pode tanto nos ajudar, mas também pode ajudar principalmente o outro, né, nesse auxílio, nesse intercâmbio tanto de irmãos encarnados quanto desencarnados. Quero agradecer, André, aqui a oportunidade desse bate-papo, e a gente fica sempre à disposição, que é um assunto que a gente também tem muita tranquilidade e felicidade de falar. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz da disponibilidade, porque eu bato na porta mesmo. Fala mais. Então, agora, pegando um gancho aqui da Flávia, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Então, nós temos aí, né, o Evangelho e a doutrina espírita para nos esclarecer do Evangelho. Eu queria deixar como mensagem final aqui a instrução do Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos e instruí-vos. É muito importante que nós estejamos nos amando, como sempre Jesus nos aconselhou. João Evangelista, velhinho já, no seu leito de morte, ele não falava mais nada, mas só falava: amai-vos, irmãos. Então, a gente sabe que o amor é imprescindível. E a instrução vem mesmo para completar esse ciclo aí. Estou muito feliz, viu, de fazer esses programas com vocês, e estamos à disposição sempre, viu? E muito obrigada pela oportunidade que estamos tendo. Nós que agradecemos a oportunidade, vamos sim aproveitar sempre esse seu conhecimento, e também de Flavinha. E a você, ouvinte da Web Rádio Divulgar.net, agradecemos a companhia. Fique com a programação. Até uma próxima oportunidade aqui com o programa O que é o Espiritismo. Paz e alegria a todos. Que Jesus fique com todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho